Graça e paz do Senhor Jesus, boa tarde. Aqui estamos, graças a Deus, dando continuidade às nossas ministrações. A paz do Senhor Jesus, que a sua graça esteja sobre nós e te abençoe, nos abençoe, e Ele nos conduza na meditação da sua palavra nesta tarde, cujo tema você já encontrou aí na página, como estava sendo anunciado. Hoje nós vamos falar sobre a milha divina ou passos divinos. Você vai ver aí na página que nós temos uma barra com o segundo título, porque na verdade eu quis dar um e outro título à meditação desta tarde, que você vai ver que é pertinente. E aí, como eu não achei que um fosse melhor do que o outro, mas os dois diziam a mesma coisa, eu resolvi usar os dois. Milha divina ou a milha divina ou passos divinos. Este é o assunto de que vamos tratar hoje, assunto que nos coloca frente a frente com o ministério de Jesus como mestre, rabi ou rabone, como dito no aramaico, coisas de que a gente tem tanta admiração, não é? Usa até como filosofia, o mundo se serve dos ensinos de Jesus como filosofia, mas nós cristãos não temos esse direito, se não nos foi dado, porque tentar ou pretender ver em Jesus um mestre como se fosse apenas um ser humano, cujo ensino tivesse que ser apenas aprendido e não exercido, é coisa para pagão, para incrédulo, para filósofos, para aqueles que de fato não têm compromisso moral com o reino de Deus, não passaram por nenhuma experiência com ele. Mas para nós, seu povo, seus filhos, aquilo que saiu da boca do Filho de Deus como ensino nos compromete, porque se transforma no seu edito, suas ordenanças, suas determinações, suas orientações para a nossa vida como representantes do seu reino nesta terra e nesta geração. E nós hoje queremos pontuar apenas um dos vários, muitos aspectos desse ministério de mestre do Senhor Jesus. Eu espero que a transmissão esteja chegando normalmente aí a você. Eu estou percebendo pequenos picos que eu espero que não estejam interrompendo a transmissão para você que está recebendo aí. Mas convido você agora a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu lerei apenas este versículo curtíssimo, 41. Mateus 5 é o Sermão do Monte, é o capítulo que abre o Sermão do Monte. Nós leremos apenas o versículo 41 de Mateus capítulo 5. Em seguida, estarei como sempre orando, e então aguardando a orientação e conforme o Espírito de Deus nos guiar, em cima da meditação que temos feito sobre este texto já há alguns dias, e que clama por uma resposta nossa. E espero e desejo que seja neste mesmo Espírito que você o receba nesta tarde. Amém? Obrigado por sua companhia, participação aqui conosco, mas por favor agora, abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 41, vamos ouvir o que disse o Senhor Jesus para a nossa fé, para o nosso coração. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Vamos orar, porque estaremos falando justamente sobre isso, a milha divina, passos divinos, em cima disso que o Senhor Jesus disse para nós e que acabamos de ler. Nós te celebramos, Salvador bendito, Filho eterno do Deus eterno, Filho bendito de Deus, nosso sublime Salvador e sumo sacerdote da nossa fé. Nosso rabi, nosso rabone, nosso mestre, nosso guia, nosso pastor, aquele que veio nos redimir e passou 3 anos e meio ensinando, 3 anos e meio que foram vertidos em revelação como palavra de Deus, testificando que tu és verdade, que tu és o Logo encarnado, que tu és a palavra divina. Glória ao teu santo nome. Nós nos curvamos diante desta palavra e celebramos e adoramos o teu santo nome pela autoridade que ela traz e com que investes na nossa fé. Nós te adoramos porque toda ela, a tua palavra, alimenta a nossa fé. Nós te exaltamos por um povo que levantaste na terra comprometido com esta palavra. Por um povo que tu levantaste comprometido não com verbetes extraídos dela, mas com toda a sua revelação. Comprometido no sentido de observá-la, de cumpri-la, de obedecê-la, de temê-la, de crer nela. Nós te celebramos pelo teu Espírito que nos guia a toda a verdade.
Jesus disse que ele viria para fazer isto, ter esse trabalho e esta função principal sobre a nossa fé em nossos corações. Nós te exaltamos porque ele faz isto. Nós te agradecemos porque temos sido por ele guiados nesta palavra. E rogamos que agora tu te sirvas dela, deste filete de revelação neste versículo 41 de Mateus capítulo 5, para nos fazer entender não somente e não apenas a tua sabedoria, não o teu ensinamento como sabedoria saída da tua boca, mas como teu decreto, tua determinação para a nossa marcha em obediência neste mundo, a fim de vivermos uma vida que tu aprovas, e seja aprovada diante do Pai, nosso Pai, por teu intermédio. Nós te exaltamos e rogamos, ensina-nos, fala conosco, guia-nos. Aqui estamos como ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, e queremos reconhecê-la, reconhecer-te nela. Então, ensina-nos e ajuda-nos, dando-nos espírito de obediência a esta palavra, com temor e tremor, porque é assim que oramos a ti com gratidão, em teu santo nome, para louvor de tua glória. Amém, amém. Este é o texto, meus amados, e este é o nosso tema. A milha divina, passos divinos. Aqui está uma fraseologia que dá o que pensar. Vamos voltar a ela. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, nas suas versões, e muito acertadamente, o verbo muda para obrigar. Se alguém te obrigar, é como temos nas versões mais antigas, a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Se alguém te obrigar a andar com ele uma milha, vai com ele duas. É um ensino revestido de reverência. Na verdade, ele sobressai num conjunto de antíteses apresentadas pelo Senhor Jesus neste texto do capítulo 5 de Mateus, mostrando que os filhos do reino devem necessariamente viver e agir acima dos dogmas religiosos e dos padrões meramente humanos. Veja, acima, não no mesmo nível, muito menos abaixo, mas excedendo sempre. A diferença disso seria mediocridade. Eu disse que é um corolário de antíteses, porque, de fato, a partir do versículo 17, você vai ver Jesus estabelecendo essas antíteses. Ele toma por citação a lei, aquilo que ao pé da letra, literalmente, era gritado pelos fariseus no cumprimento da lei, ou na exigência do cumprimento da lei, e ele apresenta seu contraponto, onde ele, inclusive, aperta mais as determinações da lei dentro da versão farisaica. Ele dá uma nova leitura, um novo enfoque, um novo aplicativo. São muitos. Dentre os vários, eu pensei apenas este que está aqui do versículo 41. Na verdade, a partir do versículo 21 deste capítulo, o Senhor nos apresenta esse corolário de antíteses. Mas a ênfase reside em nos ensinar algo que ele disse no capítulo 5, mesmo versículo 20, que eu não li, mas leio agora para vocês. Ele diz lá: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, como está na Nova Versão Internacional, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, você sabe que era muito comum uma palavra de confronto na boca de Jesus, quando ele desafiava os fariseus, ele os chamava de fariseus hipócritas. Neste trecho em particular, ele abandona o adjetivo. Ele diz assim: eu quero dizer a vocês, e eu digo, que se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus e mestres da lei, aqui ele não chama de hipócritas, porque ele está se referindo a uma categoria de observadores da lei que era muito zelosa. Lembrem de Paulo falando disso, tomando-se como exemplo, dizendo fariseu dos fariseus e como fariseu zeloso da lei. É nesse aspecto que Jesus está falando da justiça dos fariseus, e agora ele chega e diz assim: mas eu digo para vocês, vocês que me ouvem, vocês que me elegeram como seu mestre, vocês que me seguem, que se a justiça de vocês não exceder em muito, ou não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus.
Essa é uma palavra contundente. Ela impacta. Ora, nós sabemos quanto desconforto estas antíteses que estão aqui. Vou lembrar a vocês uma outra. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça-lhe a outra. Lembra? A gente sabe quantos desconfortos essas antíteses causam naqueles que querem um cristianismo com um Salvador que não seja ao mesmo tempo um mestre. É muito fácil seguir um Salvador que não ensina nada, que apenas prometa salvar. Receber salvação é receber. Não há nada a cumprir, especialmente diante da revelação da graça, que é sem mérito, por isso graça. Assim fica fácil. Eu quero meu Salvador, quero Salvador comigo, só com Ele quero estar. A gente canta isso nas igrejas. Cantava, evidente. É fácil. Acontece que este nosso Salvador é mestre. E aí fica diferente. Você não pode fazer uma dissociação. Eu não posso simplesmente definir que vou seguir o Salvador e deixar de lado o mestre que este Salvador é e que me traz junto da sua oferta como Salvador. Então, eu volto a dizer, é fácil isso. Jesus começou seu ministério anunciado como Salvador. Isso atraiu bastante gente. Foi isso que João Batista disse, e seguidores passaram a correr atrás dele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi anunciado como Salvador, mas foi evocado e reconhecido por todos os que o seguiam, e até mesmo por seus inimigos, como mestre. Mestre, Rabone, disse Maria Madalena na manhã da ressurreição. Foi a primeira articulação que saiu da sua boca confessional, quando o reconhece, quando olha para ele e o reconhece, ela diz Rabone, num bom aramaico, Rabi, meu Senhor, meu mestre. E mestre, Rabi, foi exatamente o que disse Nicodemos, um dos mestres da lei, quando esteve com ele, quando procurou. Você encontra isso em João capítulo 3, é o único texto que nos fala desse encontro de Nicodemos, mestre da lei, com Jesus, a quem ele já chega chamando de Rabi, de mestre, o reconhece como mestre. Jesus foi mestre o tempo todo. Ele diz em João capítulo 3, aquele último discurso, vocês me chamam de mestre, Senhor, é verdade, eu sou, ele assume. A questão está em saber quem, de fato, o assume como mestre. Porque quando o vemos como mestre, nós não temos o direito de vê-lo apenas como quem nos ensina aquilo que nos convém. Mas nós temos que ouvi-lo, aprender. Ele disse isso. Foi o primeiro anúncio que ele fez como grande convite para a imensa corrida da salvação, a gloriosa corrida da salvação. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Imediatamente, após o convite, venham a mim, ele estabelece uma ordem. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, quanto a isso, eu não preciso cansar vocês com tantos argumentos para lembrar, fixar, trazer para o centro da nossa memória confessional esse lugar que o Filho de Deus tem de ocupar de mestre. Então, eu volto a dizer, é fácil seguir e adorar um Salvador em quem só se tem de crer, aceitar. Mas é grande desafio seguir um Salvador que é mestre. E ele, como não engana ninguém, por isso mesmo ele nos convidou para o grande descanso e imediatamente disse, aprendam de mim. Eu vim salvar e vim ensinar. Eu sou mestre. Aprendam de mim, obedeçam. Então é grande desafio seguir ao mestre, a quem temos de obedecer. Mas se não fazemos, a confissão se torna vã. E é aqui que se dividem os seguidores de Jesus em todos os tempos e lugares. É onde se divide. É onde você vai fazer a diferença entre ovelha e ovelha, entre crente e crente, entre seguidor e seguidor, entre discípulo e discípulo. No entanto, foi ele mesmo quem disse em João 15, versículo 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Isso é palavra de mestre. E aí ele entrou com o verbo ordenar, o verbo que estabelece que precisa ser obedecido.
serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aqui, só nesta única expressão de todo esse vasto discurso dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde você tem o Sermão do Monte, especialmente o capítulo 5, há muito a aprender. Só neste ponto que nós pensamos hoje aqui e que está intitulando a nossa reflexão como sendo a milha divina. Agora, de que trata então esta fraseologia do mestre desse Sermão do Monte, deste versículo 41 do capítulo 5? Veja, Jesus está falando de uma nova milha. É aquela que ele recomenda ou ordena. Essa nova milha já recebeu os títulos de segunda milha, milha do amor e semelhantes em vários sermões por aí. Mas eu pretendo vê-la aqui como a milha divina, como você leu aí, ou passos divinos, porque são os dele. E eu vou dar as devidas razões para isso. Vamos lá. Veja, a milha em questão era a milha romana. A milha romana era uma medida de 1.000 passos, ou 1.478 metros e meio. 1.000 passos formavam uma milha romana. Todo o Oriente, os países do Oriente da época, tinham uma lei, estabeleciam uma lei que se tornou padrão e era cultural, onde regia-se que, e o Império Romano a absorveu muito bem, e lá estava a Palestina toda vivendo essa lei há 200 anos, quando Jesus surge e fala nela, era a medida conhecida dele, era a medida aplicada nele, era a lei aplicada nele. Então, quando ele fala, na época, lei aplicada na época, quando ele fala da milha, ele está se referindo a essa milha romana, a milha dos 1.000 passos, ou 1.478 metros e meio, mas essa lei padrão, que as nações orientais cumpriam há muito tempo e que o Império Romano adotou, também estava prevalecendo lá. E que lei era essa? A lei estabelecia que quando um emissário de uma autoridade entrasse numa cidade, portas adentro de uma cidade, com toda certeza, levando toda a sua bagagem volumosa, ele tinha o direito de obrigar, o verbo é isso, obrigar a quem passasse pelo seu caminho a caminhar 1 milha com ele, levando a sua bagagem e as suas próprias expensas, ou seja, as expensas do carregador. A azar de quem cruzasse com ele, porque teria de cumprir a lei. Entende? Então Jesus fala daquilo que era comum entre eles, daquilo que corria naturalmente, incontestável e inquestionável. Eu creio que isso gerava muita confusão, né? Você imagina, com toda certeza, o sujeito sendo forçado a fazer algo que lhe é imposto, que quebra a sua rotina, que tira a sua agenda do espaço e que impõe sobre ele sacrifício, cansaço e outras coisas mais. Com certeza iria contar 1.000 passos, porque chegando ao 1000º passo ele ia dizer, termino aqui, cumpri a lei. Você não pode me obrigar a mais nada. E o emissário, então, se servia de um outro que por ali estivesse, até chegar ao seu destino. E com certeza o destino estava sempre além de 1000 passos, ou além de 1 milha. É isso que Jesus está se referindo, ao fato de que esse alguém é o emissário da autoridade que andava de acordo com o critério dessa lei. Então não tem a ver com alguém que pedisse um favor, do tipo, por favor, pode me ajudar a carregar comigo essa minha bagagem por 1000 passos, por 1 milha. Não. E aí, por uma questão cultural e decência, vamos fazer esse favor. Não era uma lei. Por isso que o verbo que ele empregou, e eu fiz questão de usar na sua versão mais antiga, é obrigar. Se alguém te obrigar, porque ele tinha direito legal e ele podia obrigar, ele era autoridade para dizer, você aí, vamos fazer aqui 1 milha porque eu preciso levar essa bagagem além. E o sujeito estava obrigado a caminhar 1 milha. É onde entra o Senhor Jesus e diz, se ele te obrigar a caminhar 1 milha, vá 2 com ele. Coisa séria, né? Então o Senhor tornou aquilo que era padrão comum ao povo, que era uma obrigatoriedade legal e cultural, e que corria, um paradigma para ele estabelecer as leis que excedem do seu reino. Então, o que ele está nos dizendo é que qualquer que cumprisse a obrigatoriedade de caminhar 1 milha e o faria na extensão estritamente máxima de 1000 passos,
estava desobrigado a partir dali a fazer qualquer outra coisa. Então o Senhor estabelece a sua antítese para dizer: cumprida a milha do dever, ofereça mais uma, a sua, voluntária, excedente e feita por você mesmo, que certamente causaria surpresa. É desta milha que ele está falando. Este é o significado de caminhar uma segunda milha. Alguém poderia dizer: alguém nosso, não é? Que bom que uma lei tão absurda não prevalece mais em nossos dias. Mas isso nos faria decidir que este ensino nada tem a ver conosco, como aqueles que devem obedecer ao mestre a quem adora. No entanto, meus irmãos, como para todas as outras questões que o Senhor elencou no seu edito do reino, ele torna em máximas espirituais e morais cada uma delas para reger a nossa vida como filhos do reino neste mundo. É por isso que eu estou chamando esta milha por ele estabelecida como milha divina, passos divinos, exatamente por isso. Vamos lembrar de Mateus 5,20. Ele disse que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. E a milha romana estava absorvida na justiça dos fariseus. O padrão do Senhor é então mais e maior que aquele imposto por leis religiosas, por aquilo que fazia parte do lugar comum da vida em sociedade. E lembremos que, via de regra, as leis religiosas geravam comportamentos hipócritas ou simplesmente culturais. Então, quanto de entendimento este ensino carrega? Vamos pensar em alguns deles. Eu quero que os irmãos, por favor, me acompanhem no pensamento do que hoje seria para nós a primeira milha. A milha que está em lugar comum. A milha do dever. A milha que se impõe sobre nós. Aquela que nem sempre nós cumprimos, ainda que diga respeito a dever. É fato que há uma norma no mundo civilizado sem a qual ele não seria civilizado, não é? Especialmente no trato interpessoal. E essa norma é observada por dever cultural e dever de consciência. Até porque, descumprida, ela vai acarretar sanções legais ou constrangimentos. Então, eu quero pensar apenas algumas delas que são mais corriqueiras. E você me acompanha. E eu tenho certeza de que você vai incluir aí, rechear com outras que vão lhe ocorrer, das quais até, quem sabe, você reclame, porque elas se impõem sobre você e você as cumpre desejando que elas não existissem. Mas elas se impõem. Eu pensei apenas aquelas que puderam me ocorrer, mas elas são vastas, elas são muitas e representam a primeira milha, apenas uma milha. Cuidar da criança e do idoso, temos leis que determinam que isso tem de acontecer. Exercer filantropia, apelos e apelos e apelos surgem todos os dias nos fazendo solicitações. Elogiar é uma lei que se impõe e que tem a ver com a polidez, a educação, o ser um bom cidadão. Agradecer outro tanto, e quando você não agradece um favor, você ofende. Você é passado por grosso, por estúpido, por mal agradecido, não é verdade? Você ensina isso ao seu filho desde pequenininho. A maioria dessas leis nós obedecemos porque nós fomos criados no contexto delas. Elas se impõem sobre a nossa consciência. Elas deram um formato na nossa estrutura cultural e a gente as obedece. Praticar solidariedade social em tempos de catástrofes, há um constrangimento na alma, há um constrangimento diante da realidade, e aí a gente acaba caminhando essa primeira milha. Oferecer hospitalidade é raro. Eu conheço uma cidade que é péssima em oferecer hospitalidade. Ser honesto nos trâmites dos negócios. Vamos parando, pastor. Respeitar leis civis, lei de trânsito. Não é melhor parar por aqui? É a primeira milha. Eu estou falando da primeira milha, etc. Mas são regras que todos cumprem por um bom senso universal, até para ficar bem na fita. Não é verdade? O fato é que a gente cumpre, mal ou bem, alguns não cumprem, alguns param nos 800 passos, 500 passos, 950, e com muito esforço chega lá na milésima milha, mas cumprem, porque às vezes, por exemplo,
como nós temos a lei que determina um controle, um limite de velocidade na estrada, e uma vez que você ultrapassa esse limite, se for flagrado, você tem de pagar, recebe multa, pontuação em carteira e etc. Todos procuram cumprir minimamente o 10º passo da primeira milha, por conta das sanções. Mas existem mesmo aquelas, eu citei aqui, você deve estar lembrando de outras, que não tem sanção nenhuma. Elas geram constrangimentos. E a gente as cumpre, até de uma forma bem natural. Mas a gente as cumpre dentro de uma primeira milha, dentro dos seus limites, e não excede. O que Jesus está nos dizendo é: exceda a primeira milha, exceda o que se impõe, exceda o que é dever. O que ele nos diz é: esta é a milha imposta pelos homens, vá além, ultrapasse-a e entre na minha milha, aquela que é o caminho, do feitio da mesma sentença que ele disse: se vocês amarem somente os que os amam, que vantagem há nisto? Então, neste particular do bom senso, a milha do bom senso, em qual milha nós temos caminhado? Se eu tivesse citado tudo que compõe ou representa a primeira milha, eu ficaria mais à vontade para dizer: você tem falhado, perguntar, falhado em muitas milhas? Ou tem falhado, cumprido apenas algumas? A questão que está aqui não é se eu cumpro ou se eu descumpro. E nem quantas e quais são as determinações que representam a primeira milha do bom senso. O fato é que existe um bom senso ao qual eu obedeço até instintivamente, ao qual eu obedeço culturalmente, ao qual eu obedeço por uma questão de formação moral, familiar, parental, estrutural, na estruturação da minha personalidade, cultural porque está ligada à questão da minha cultura. E quando vou para uma outra cultura, eu tenho que tomar conhecimento do que está se regendo ali, do que é observado ali, para que eu possa cumprir também aquela lei, que será sempre a primeira milha. A questão está em saber até onde eu, como cristão, estou preocupado em ir além da justiça dos fariseus. E não para dar satisfação a A ou a B, mas porque o Senhor da minha vida, aquele que me trasladou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aquele que me disse: eu sou o caminho, anda nele, está me dizendo que eu deva caminhar uma segunda milha, exceder a minha justiça à dos fariseus. Eu devo me exceder na questão do bom senso. Eu devo ir além, onde eu vou entrar com voluntariedade. Aí eu volto a dizer: vou surpreender. Porque é muito interessante que o Senhor diz: vá com ele duas, para dizer, não é aquela milha que você vai fazer ocultamente, mas é aquela milha que você vai realizar em benefício do outro, a favor do outro, de maneira que ela vai surpreender. E vai surpreender porque ninguém espera nem que você cumpra a primeira. Não é fato? É fato. Eu me lembro, não vou entrar em detalhes, não convém, mas que me espantou muito quando, tendo assumido uma igreja no interior de São Paulo, bem recentemente, eu e Lília tivemos de socorrer em nossa casa uma pessoa que se acidentou e de quem tivemos de cuidar durante um mês. Passados alguns meses, um dos líderes da igreja foi à frente e deu um testemunho de que, estando lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, comentou sobre esse episódio que havia ocorrido nas nossas circunvizinhanças e como a minha casa tinha procedido. Para mim e para a Lília, nós fizemos aquilo que era um dever moral, era algo que o Evangelho exige de nós: a coerência, o bom senso, a lógica, a inevitabilidade, porque era a mesma coisa que você ver alguém correndo o risco de cair num buraco e você, estando ali perto, não segure para que impeça. Nós apenas seguramos para que a pessoa não caísse no buraco. E a pessoa então diz que aquelas pessoas com quem ele comentou isso se espantaram. E aquele líder emocionado disse: oh, irmãos, nunca vimos tal coisa. Aquela foi uma noite de escândalo para mim. Não recebi aquilo como bom testemunho, eu fiquei espantado de que algo que era tão inevitável tivesse sido visto como exceção a todas as regras. Eu falei: meu Deus, em que lugar eu me meti?
E fiquei bem assustado. Não estou exagerando em nada. Eu já dei esse testemunho durante anos. E Lília é testemunha pessoal de quanto isso na época me impactou. A verdade, meus irmãos, é que a segunda milha eu não invento. Eu obedeço aquilo para o que já fui capacitado, porque há um espírito superior ao espírito do mundo, porque ele é de Deus, habitando dentro de mim, dentro de você. Então seria natural que eu reagisse de conformidade com o novo espírito que em mim habita. E aí esse agir faria com que meu comportamento no que diz respeito à milha do bom senso exceda. Quer haja espectadores ou não. Jesus deixou isso muito claro. Vocês são a luz do mundo, mas façam-a resplandecer, de maneira que outros possam ver e conheçam essas obras de vocês e deem glória ao Pai que está nos céus. Por isso é difícil seguir um Salvador que é mestre. Entende? Essa dualidade é um binômio só que forma um conjunto. Eu não posso fazer uma ditomização. Ou, que maravilha, quero o Salvador comigo. O mestre fica para alguns momentos específicos, quando eu precisar de um conselho. Não. Meu Salvador, nosso Salvador, é o mestre do nosso comportamento, da nossa vida neste mundo, nesta geração, é o mestre da nossa fé. Ele tem todo o direito de impor suas leis sobre a minha confissão e sobre minhas reações. Ele tem todo o direito de ordenar, como ele disse aqui, e esperar que eu cumpra, que eu obedeça. E ele me capacitou para isso, pondo o seu Espírito dentro de mim. E é a sua palavra que nos guia a toda a verdade. Ilumina o nosso caminho. Seu Espírito que nos guia a toda a verdade. Mas eu quero falar também da milha dos valores religiosos. Ela nos toca mais de perto. Porque ao falar do bom senso, eu estou falando daquilo que é geral, daquilo que é comum à vida e a todos. Mas quando eu falo da milha dos valores religiosos, eu entro muito num terreno que é nosso. Porque, na verdade, a corrente entre nós evangélicos é um discurso que pretende genuinidade quando nós dizemos: eu não sou religioso, sou cristão. Mas, por fim, esse discurso se prova hipócrita quando ele é visto de perto pelo fato de que nós cumprimos, cremos e obedecemos a dogmas e a credos, como todos os religiosos fazem. Pode não ser na mesma medida, na mesma intensidade, mas os cumprimos. E quem cumpre dogmas, quem cumpre ritos, é religioso. Não importa qual é a intenção que está por detrás, os fatos falam por si mesmos. Nós precisamos ter muito cuidado com esse discurso. Ele era muito bonito no tempo em que a gente queria fazer evangelização pública e as pessoas vinham dizer, se defendendo: não vem falar de religião para mim. Então a gente entrava com essa argumentação para poder quebrar barreiras. Eu não sou religioso, eu não vim falar de religião, eu vim falar de Cristo, eu vim falar do amor de Deus, eu sou cristão, eu não sou religioso. Mas, na verdade, nós cumprimos dogmas, nós cumprimos credos, nós cumprimos ritos, nós somos religiosos. Essa é a verdade. E vamos pensar então em nossos valores religiosos. Quais nós podemos elencar? São também, de igual maneira, muito mais do que os que eu vou colocar aqui. Eu só quero já adiantar para você que eu vou fazer um elencar de valores que compõem a primeira milha da espiritualidade. Por quê? Porque está estabelecido. Porque são regras que obedecemos. Porque são critérios, são cultura espiritual. Entende? E nós os cumprimos. Então constituem a primeira milha. Por exemplo, participar de cultos. Fica feio, fica mal visto, fica inconveniente. Daqui a pouco nos taxam de desigrejados. Se a gente não pertence a uma igreja, não vai a uma igreja, não participa de cultos. E o outro ponto aqui a destacar é o fato de que nossos cultos são dominicais. Nós chamamos o domingo de dia do Senhor e esse é o dia que lá estamos. E via de regra, o que acontece? Bem, a maior parte das igrejas só tem um culto mesmo, domingo de noite, e eles se enchem os salões. E as reuniões de ensino são desprezadas, postas de lado, escola dominical. Um bom número de igrejas abandonou a escola dominical e as que não abandonaram continuamente experimentam aquela desagradável estatística de ver que 10, 15% da sua membresia que frequentam a escola dominical. Mas quando chega na noite do domingo, ou se há um domingo que tem uma data solene, está lotado, né? O culto fica lotado. Não somos religiosos. Mas aí está a nossa primeira milha, participar de cultos dominicais.
Também cumprir compromissos confessionais. E é o caso, por exemplo, de ir ao culto nos domingos, atender agendas da igreja, ler a Bíblia. Isso é a primeira milha, pastor? É. Dependendo de como você faz e por que o faz, não passa de primeira milha. Só a primeira milha. Entendeu? E aí é sério, né? Fica estranho. Mas vamos lá. Nós queremos que você me acompanhe aqui e perceba o que estamos querendo dizer com essa primeira milha religiosa aí. Dar ofertas que chamamos de dízimos. E aí aqui está uma primeira milha pronta para ser destacada. Veja, nós somos conhecidos mundialmente como o povo que observa a participação financeira como dízimo. Dízimo significa 10ª parte. Tem muita discussão em torno deste assunto. E aí tem muitos que dizem, não, o Novo Testamento não prega sobre dízimo, então não temos de cumprir dízimo. E as igrejas estabelecem, não, tem de ser dízimo, e porque é mais justo, é parcela igual, você dá 10% do que ganha, não importa se você ganha muito ou pouco, e aí todos proporcionalmente participam de forma igual, o que não é verdade matematicamente falando em lugar nenhum. Não é. A questão é que se você vem para o Novo Testamento, se você quiser dispensar a questão dízimo, ou mesmo incluí-la, você vai ouvir Paulo nos apresentando algo que nesse terreno vai muito e muito além da primeira milha. Ele caracteriza a nossa participação financeira quanto ao reino de Deus para muito além do que se chama dizimar, 10%. Ele diz que a nossa oferta tem de ser voluntária, tem de ser generosa e tem de ser sacrificial. Vamos mudar de assunto. Só quero mostrar a você como que religiosamente a gente anda apenas a primeira milha também nessa área. Orar. Aquelas pessoas que precisam orar quando acordam, precisam orar quando vão dormir. E também não passam disso. Essa é a verdade. O que nós fazemos é cumprir a primeira milha da nossa religiosidade. E muito do que fazemos, nós fazemos movidos por um temor supersticioso. Se eu não orar, Deus não vai atender. Se eu não lembrar de pedir, eu tenho que lembrar a Deus do que eu necessito. E por aí vai. E é verdade, nós estamos apenas aqui rasgando o véu. Mas na verdade estamos falando da nossa primeira milha. Visitar enfermos. Se eu me ocupo apenas em visitar o enfermo que me pede que eu visite, ou o enfermo que é o meu parente, em que milha eu estou? Não é? Socorrer ao necessitado, a gente já tinha falado lá da lei do bom senso, que é socorrer o outro em caso de calamidades, e há ainda aqueles que cumprem ritos e que se prendem a esses ritos. Então a grande maioria vivencia sua espiritualidade segundo esses exercícios e param aí, como está dizendo aí o Fernando, somos muito parecidos com esses fariseus do Novo Testamento, e é verdade. É importante ressaltar que quando Jesus nos diz para caminharmos a segunda milha, ele não anula a primeira. Este é o ponto. Ele não está anulando a primeira milha. Ele não diz, cumpra só a minha. Mas o que está implícito é, use a primeira como padrão, como ponto de partida, e a exceda para andar a minha milha, que é a que surpreende. Ela há de ser sempre a milha exaltada, a milha maior, a segunda milha. Sim, o que ele está dizendo é, vá além. Viva a sua espiritualidade em níveis acima daqueles que são ditados e ensinados. Interiorize, trabalhe por dentro o que aprendeu e então traga para fora. Saia do discurso ouvido e falado e viva-o. E aí fica no âmbito, meus queridos, daquilo que saiu da pena de João, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação. E em verdade, eu gosto desta colocação aqui na NVI, porque fala em ação. Palavras e obras, eles colocam ação e verdade. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Mas eu quero por fim, tem que ser por fim, falar da milha dele, já que eu estou dizendo que a segunda milha é passos divinos ou a milha divina. É evidente que se eu estou dizendo, tomando como ponto de partida a primeira milha, hipoteticamente aquelas que eu citei são a primeira milha, como ponto de partida para dizer temos que exceder, ir além, é importante que, tendo dito que a segunda milha é a que ele estabelece e a dele,
Vamos lembrar do que Pedro nos disse a respeito do Senhor Jesus, o nosso mestre que nos mandou aprender dele. Pedro disse que nós devemos seguir os seus passos. Ele nos ensinou e devemos seguir os seus passos. Então, quais são os seus passos? Qual é a sua segunda milha? Eu gosto muito de fazer uma associação disso aqui com uma colocação muito significativa de Moisés, que você encontra em Êxodo 33, entrando também para o capítulo 34. Aquela experiência marcante de Moisés, quando naquele impasse, tendo ouvido Deus irritado com o povo dizer que ele cumpriria a sua promessa de que faria o povo entrar em Canaã e queria que Moisés pusesse o povo lá dentro de Canaã, como ele prometeu, ele diz, eu não irei com vocês. Aquilo estremeceu Moisés. Moisés disse, alto lá, sim, não, Senhor. O meu anjo irá adiante de vocês. Moisés disse, não. Se o Senhor mesmo não for comigo, eu não saio daqui. Foi ousado, Moisés. Foi ousado, mas muito certeiro, muito honesto. Já disse há poucos dias, Deus gosta disso, quando ele disse para Jó, não estou falando de petulância, não estou falando de abuso, mas quando ele disse para Jó, fala comigo como homem, e eu te responderei. Ali está Moisés falando de dentro da humanidade dele, da fraqueza dele, do desespero dele. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Não me obrigue a ir, porque eu não vou. Se o Senhor não for, eu não irei. Não adianta mandar anjo, é o que ele estava dizendo. E aí Moisés começa a negociar isso com Deus. Você pode ler tudo isso lá, como eu já disse, em Êxodo 33. E nessa negociação, ele diz assim, Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, anda no meu caminho, vai tu comigo, é o que ele está dizendo. Vai tu comigo se eu achei graça aos teus olhos. Aí Deus concorda com Moisés e diz para ele, tá bom, Moisés, eu vou fazer isso, eu vou com você. Uma vez que Moisés conquistou esse ponto, ele ousou e foi além. Senhor, se ainda permanece a graça, se eu de fato achei graça diante do Senhor, mostra-me o teu caminho. Deus não voltaria atrás. Esta proposta de Moisés era tudo quanto Deus queria no seu coração. Moisés se excedeu. Sabe, Moisés foi além daquela oração que eu e você fazemos de contínuo. Abençoa-me aqui, Senhor, entra na minha vida, entra na minha situação, entra na minha necessidade. Ser meu companheiro aqui, me ajuda nas minhas lides. Ah, Moisés foi muito além. Moisés chegou e disse, tá bom, Senhor, eu tenho certeza de que o Senhor vai cumprir o que disse, o Senhor vai entrar no meu caminho, mas eu quero mais do que isso. Eu quero andar no teu caminho, eu quero conhecer o teu caminho, a tua agenda. Deus tem um caminho que é dele, é o caminho que ele faz. E para provar para nós como é possível e necessário fazer, ele se humanizou na pessoa do seu filho, tornou-se homem como nós e caminhou para nos dar o exemplo, Pedro disse, para que sigamos os seus passos. Isso é desafiador. Mas o Espírito que nos habilita, a graça que nos potencializa, estão aí disponíveis para nós e dentro de nós. Então vamos pensar nessa milha de Deus, esse caminho de Deus, do qual Moisés também desejou caminhar. Veja, se entramos na segunda milha, se vamos além dos primeiros 1000 passos, nós entramos na trilha que ele traça e que ele percorre. Logo é aquela que ele caminha conosco, ou que nós caminhamos com ele. Então ele nos deu exemplos de sua segunda milha a nosso favor, e ela é sempre a nosso favor. Isto tem muito a ver com o que ele apontou no mesmo Sermão do Monte, quando ele disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem muito a ver. Ora, como é que o Senhor caminha uma segunda milha a nosso favor? Ele poderia, no trato comigo e com você, manter-se na primeira milha, a milha do dever divino. Ai, pastor, existe isso? Bem, você vai perceber que nós tratamos com Deus como se Deus tivesse deveres divinos. As nossas orações formulam isso muitas vezes, beirando, indo no limiar da blasfêmia. Até andou um grupo muito grande durante dezenas de anos, infectando a cabeça de crentes incautos, dizendo que eles podiam dar ordens a Deus, pela fé, determinar coisas para Deus, virarem os senhores do Deus que lhes viraria servo, e os obedeceria como servo por causa do poder das suas orações. Uma insolência, um absurdo, uma estupidez que arrastou milhões, não foram milhares. Até hoje as igrejas evangélicas estão lotadas, locupletadas de crentes infectados com essa estúpida blasfêmia.
Mas, na verdade, o que ela pretende é dizer que Deus tem deveres para conosco. Bem, eu não vou chamar de deveres porque isso seria uma insolência, uma blasfêmia minimamente falando. Mas existem os movimentos de Deus, que são próprios de Deus, e que seriam absolutamente satisfatórios se ele os mantivesse lá como nos ofereceu. Que eu chamaria então da primeira milha de Deus. Só que ele foi além desses movimentos, então ele entrou numa segunda milha e nós, só nós, que já tínhamos sido tão abençoados na primeira milha de Deus, como seriam abençoados os emissários, quando alguém caminhasse com eles os primeiros 1000 passos. Deus nos abençoou caminhando conosco os primeiros 1000 passos da sua divindade a nosso favor. Mas ele foi além e ele entrou na segunda milha e nós precisamos ser gratos, reconhecê-las, para entender como se impõe sobre nós a resposta do ser misericordioso que alcançará a misericórdia. Veja, a primeira milha do Deus Criador é isso mesmo, ele criou o mundo e nos criou nele. O mundo e tudo que nele há, somos nós, estamos aí incluídos. Esta é a sua primeira milha como Deus Criador. Mas Hebreus 1:3 diz para nós que ele está sustentando, coloca isso num movimento contínuo, chamado presente contínuo, que não cessa. Glória a Deus, não pode cessar. Ele está sustentando todas as ordens de coisas criadas pela palavra do seu poder. Glória ao seu nome. Sustenta o que criou pelo seu poder, apesar do que nós fazemos neste mundo por ele criado. Mas esta é a sua segunda milha a nosso favor como Deus Criador. Diferente do que pretende o deísmo, que diz que ele criou todas as coisas e depois saiu de férias. Entregou toda a criação à sua própria sorte, como quem dá corda no relógio e deixa ele lá girando sozinho. Isso é o que o deísmo ensina. Mas não é verdade, à luz da palavra de Deus. Glória ao seu nome, que a sua palavra diz que ele deu o disparo, ele criou. E ele está sustentando tudo que criou. É ele que mantém a ordem das coisas criadas, apesar dos caos e destruições que fazemos, para que sobrevivamos, para que a vida continue, sendo gerada, sendo mantida. Ele está mantendo a ordem das coisas criadas. Por isso que Jesus disse, com muita autoridade, ele faz vir a chuva, ele faz vir o sol, ele tem os seus comandos, alimenta as aves e veste os lírios do campo. Bendito é o seu nome. Ele caminha a segunda milha conosco. Veja, ele nos trouxe o perdão dos pecados em Jesus. A sua primeira milha a favor de nossa salvação eterna, nos imputando a justiça do seu Filho, levando seu Filho a cumprir a justiça divina no nosso lugar e a nosso favor. E poderia ter parado aí. E já estaríamos satisfeitos e totalmente cumprida a justiça, garantidos para a vida eterna. Ele a cumpriu, ele nos perdoou em Cristo. Jesus, de fato, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a primeira milha do Deus Salvador. Mas a graça faz mais do que salvar. A Bíblia é clara quando nos mostra que a graça que nos trouxe a salvação em Jesus vai além. Ela caminha a segunda milha porque nos fortalece, porque nos assiste, porque nos envolve, porque nos dá segurança, porque nos abençoa e nos torna não apenas crentes, mas crentes e salvos, mas filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, na potência, na altura, na capacidade da herança do mesmo Filho, recebendo o Espírito de Filho que habita em nossos corações, na mesma medida da filiação do Filho de Deus. Estamos muito além de apenas salvos, estamos muito além de apenas crentes, estamos muito além de apenas seguidores, porque Ele fez isso. Ele nos elevou a uma categoria que nunca pertenceu a anjo algum, perfeitos. Ele nos elevou à categoria de filhos, filhos de Deus, pela fé no seu Filho, bendito é o seu nome, glória seja o seu santo nome. Filhos de Deus, adoradores e servos para participarmos da manifestação do seu reino em nossa geração. Esta é a sua segunda milha a nosso favor, e ela nos surpreende. Assim como andar a segunda milha a favor dos homens do mundo, daqueles com quem nos interrelacionamos, surpreende. O nosso Deus, na sua segunda milha, nos surpreende sempre. É fato que a sua graça nos surpreende. É fato que a sua resposta às nossas orações nos surpreende. É fato que o fortalecimento da graça que vem nos surpreende. Os milagres que irrompem na nossa história nos impactam, nos surpreendem. São as segundas milhas de Deus. É Deus andando a segunda milha a favor da nossa fé e a favor da nossa vida, indo além
daquilo que estupidamente chamaríamos de deveres divinos. É a graça que abunda e superabunda. Ela é superabundante. Riquezas da graça, isso tudo está pluralizado no Novo Testamento para falar daquilo que não pode ser medido, daquilo que não pode ser restringido, diminuído. Ele vai além, além, muito além. Como se não bastasse, a palavra mostra que ele renova a sua misericórdia a cada manhã. O simples fato do verbo ser usado ali em Lamentações 3:22, se renova, já fala da segunda milha no que diz respeito à misericórdia. Isso é lindo. Porque é fato, ou como nós sabemos disso, somos mestres nisso, pecamos sempre. Pecamos todos os dias. E necessitamos da misericórdia que nos perdoa todos os dias. E glória ao seu nome. Sua palavra diz que cada manhã ele renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. É a sua segunda milha. Ele poderia, com todo direito, chegar para mim, para você, fazer o que nós fazemos com aqueles que nos ofendem. De novo, agora chega. Uma vez passa, 2 vezes para 3 já é demais. Não é assim que a gente faz. Mas o que ele faz comigo e com você é sabendo que o meu pecado vai se renovar. Ele já antecipa a renovação da sua graça para cobri-lo, para perdoá-lo. Diariamente é o que está escrito. Ele caminha a sua segunda milha conosco. Então, para cada pecado nosso, ele caminha a segunda milha do seu perdão. É Jesus visto em Hebreus 7:25 como aquele que a palavra diz que está vivendo para interceder por nós. Tão lindo isso. O Filho de Deus diante do Pai dizendo, é verdade, ele pecou de novo, mas lembra da minha justiça, lembra do preço que eu paguei, olha o sangue que está aqui na minha mão, que foi vertido para que aquilo que eu te dei o substituísse. Perdoa. Ele está intercedendo por mim, por você, continuamente. Isso tem a ver com as misericórdias que se renovam a cada manhã. Isto é a segunda milha de Deus. E aí eu creio que alguns já estariam dizendo aí no seu coração, então comigo ele caminha a 28ª, a 50ª, a 1000ª milha. Glória ao seu nome. O fato dele ouvir e atender às nossas orações, ele poderia apenas receber a nossa adoração. É seu direito. Mas ele vai além. Ouve a oração e responde à oração. A Bíblia diz que ele vive no céu. Está sentado no seu trono, de onde ele rege o universo. Mas ele desce para estar junto daquele que o invoca, que tem o coração quebrantado e contrito, ao qual ele não despreza. Bendito é o seu nome. E por aí há tanto mais a dizer, meus irmãos, que não se esgota. E sobre tudo isso, nós ainda temos um suprassumo que nos pontua o fato de que a graça é a segunda milha de Deus. A graça é a segunda milha de Deus a nosso favor. É o que Paulo diz para nós em 1 Coríntios 12:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, ou não subiu ao coração humano, como dizem as antigas versões. Mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um pequeno véu disso foi rasgado para mostrar a Paulo, no arrebatamento, o que nos aguarda no paraíso ou terceiro céu. E ele diz que viu e ouviu coisas indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. É impossível ao homem falar. Por isso é que ele vai citar Isaías, nesse texto de 1 Coríntios 2:9, para dizer: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente humana alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bendito é o seu nome. Esta é a sua segunda milha, a milha que ele caminha conosco. Como nós costumávamos cantar, na metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Sabe por que nós devemos caminhar a segunda milha que ele ordenou? Porque sendo o trilho dele, é nesta que ele caminha conosco. Na primeira, podemos caminhar sozinhos. Todos o fazem. Mas se queremos andar com ele, precisamos entrar na segunda, como ele nos ordenou. Porque a dele nos surpreende sempre. E sempre que andarmos na segunda milha, surpreenderemos sempre os que estiverem à nossa volta. Ele nos convida a isto. Ele é nosso mestre.
a quem devemos obedecer e a vida nos vai bem. O Senhor te abençoe e te fortaleça. Obrigado pela sua atenção. Estejamos juntos sábado, então, 19h30, como dissemos, quinta-feira agora, e sábado que vem, 19h30. E assim o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre você, e tenha misericórdia de você, e o Senhor sobre você levante o seu rosto sobre a sua casa e te dê paz. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia e sua atenção sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.